Olha lá. Pessoal, seção 2 do capítulo 11. Queria discutir um teorema com vocês. Uma definição e um teorema, tá? Seção 2, a integral como limite de somas de Riemann. Olha o título. Então ele começa, quer dizer, nós vamos introduzir essa ideia de soma de Riemann e vamos escrever a integral como um limite dessas somas de Riemann. A primeira coisa que ele fala é a definição da norma de uma partição. Norma da partição. Então todo mundo se lembra o que é uma partição. A partição de um intervalo fechado AB é essa sequência de pontos aqui, uma sequência finita de pontos. T0, T1, T2 até Tn. Isso aqui é a partição. O que é a norma da partição? Ah, só um detalhe. Na partição, tipicamente, né, a gente pega aqui o primeiro ponto T0 sendo A, o último ponto Tn sendo o B. Tá? E os outros pontos da partição, caso existam, estão todos entre A e B. Tá? E o que é a norma de uma partição? E que é esse módulo de P aqui, né? Parece o símbolo de módulo, mas é norma de P. É igual ao maior comprimento dos intervalos de P. Quer dizer, o maior dos comprimentos dos intervalos TI menos 1, a gente chama isso aí de norma da partição. Então, olha só. Primeiro lugar, então, partição. Né? Tem que ter na mente o que é partição de um intervalo AB. Partição de AB é um conjunto de pontos, dois pontos, né? É um conjunto T0, reticências até Tn, que está contido no intervalo AB. Contido no intervalo AB. Ponto final. Tá? Ou podemos até acrescentar o seguinte, com A igual a T0, que é menor do que T1, que é menor do que T2, que é menor do que reticências, que é menor do que Tn menos 1, que é menor do que Tn, que é igual a B. Essa é a ideia de uma partição, tá? Só lembrando. Agora, o que é norma? O que é norma de uma partição P? O que é a norma da partição P? Dois pontos. Norma de P é igual ao maior valor. Eu vou tentar escrever na forma de conjunto aqui. É o max, né? É o maior valor de todos os TI menos 1, vírgula, para I igual a 1, reticências até N. Então, se você pegar todos os intervalos determinados pela partição, subintervalos no caso, né? Então, digamos que aqui é o eixo X. E aí eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, estão aqui. Aí eu imagino uma partição. A partição está aqui, digamos, aqui é o T0, né, que é o A. Aí eu coloco aqui um T1, coloco aqui um T2, coloco aqui um T3. E digamos que aqui tenha um T4. Uma partição qualquer, fiz de cabeça aqui, tá? Um exemplo improvisado. Aqui é T5, que é o B. O que eu percebo? Eu percebo que de todos os valores TI menos 1, quem que você diria que é o maior? Eu diria que é esse aqui, ó. Então, se a partição P, aqui no caso a partição P que eu estou imaginando é do T0, que é o A, T1 até reticência, até chegar ao T5, que é o B. Quem que seria a norma dessa partição P? Ela vai ser igual, aí seria aqui o valor de T3 menos T2. Ele é o máximo desse conjunto aqui. Então, norma da partição é igual. Aqui no caso desse exemplo. Isso aqui é um exemplo, tá? Exemplo, dois pontos. A norma dessa partição vai ser T3 menos T2. É o comprimento do maior, é o maior comprimento de subintervalo. É a norma. Tá? Bom, por que essa definição? Porque aí vem com tudo o teorema 6. Olha só. Teorema 6. Imagina uma função limitada. Teorema 6.
Imagina uma função limitada. F, seja F dois pontos de AB em R limitada. Seja F dois pontos. Seja F dois pontos de AB em R, de AB em R, limitada. Limitada. Aí ele diz o seguinte: dado um epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que se a norma da partição, o comprimento do maior subintervalo, for menor do que delta, a soma superior fica menor que a integral superior mais epsilon. Já vou explicar isso aqui, mas deixa eu só escrever. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se a norma da partição P for menor do que delta, isso implica que a soma superior da função f pela partição P, já vamos lembrar o que é isso aqui, vai dar menor do que a integral superior de fx dx, mais um epsilon. F de x dx mais um epsilon. Dado o epsilon maior que zero, existe um delta, tal que se eu pegar uma partição cuja norma fica menor que o delta, a soma superior fica menor do que a integral superior mais um epsilon. Bom, antes da gente ver aqui a demonstração, já vou colocar aqui, ó, demonstração, tranquilo. Vou lendo com vocês e comentando alguma coisa, mas antes, antes de colocar a demonstração, vou colocar aqui uma observação, para a gente lembrar só de alguma coisa. Bom, antes de eu fazer as observações, voltando aqui um pouquinho, só perguntando aqui para vocês aí, espero que Luísa, Vitor, Karina estejam acompanhando, para vocês está claro o conceito de partição e o conceito de norma da partição. Esses dois conceitos que eu coloquei aqui, partição e norma da partição. O que vocês acharam? Deu para compreender esses dois conceitos? Ixi, acho que todo mundo foi embora. Não, mas você, ô Luísa, tranquilo o conceito de partição e de norma da partição? Tranquilo isso aí. Karina, sim, sim. Não, perfeito, Karina, beleza. Karina Luiz, olha só. O que eu queria comentar aqui é o seguinte: e soma superior integral superior? Vamos lembrar isso aqui. Só que aí tem que voltar um pouquinho no CAP 10. Né? Porque isso aí a gente viu no CAP 10. Olha só. Olha aqui. Tem essa parte de supremo e ínfimo. Depois vem isso aqui, ó. Soma inferior, soma superior, relativamente a uma certa partição. Então a gente tem que ter isso aqui em mente, tá? Não podemos esquecer disso aqui. Uma soma superior, ela é o supremo da função em cada subintervalo vezes o comprimento do subintervalo. Graficamente é isso aqui, ó, a soma superior. Você tem aqui a funçãozinha, tem aqui a partição T0, T1, T2, T3, T4, T5, e você tem, o que são essas bases dos retângulos aqui? É o TI menos 1, esse TI menos 1, comprimento aqui, é justamente essa base do retângulo. E o que é a altura do retângulo? No caso de uma soma superior, a altura é o supremo da função nesse conjunto aqui, nesse intervalo aqui. Você pega o supremo dela no intervalo, o intervalo é o conjunto onde você pega o supremo
e ele vai ser a altura do retângulo. E a base do retângulo é o próprio comprimento do intervalo. Então, veja que existe também a soma inferior, onde as bases dos retângulos é a mesma coisa, mas a altura, em vez de ser o supremo da função, a altura é o ínfimo da função. Então, só lembrando o que é uma soma superior. Ela é, na verdade, esse somatório. Tá? Então, vou colocar só essa observação aqui que eu acho que vale a pena, né? Porque apareceu aqui a soma superior. Então, só lembrando, né? A soma superior de F relativamente à partição P, ela é igual a um somatório. Já vou colocar direto a fórmula do somatório ali, né? Somatório de I igual a 1 até N, I igual a 1 até N, supremo da função no intervalo, vezes o comprimento do intervalo, tá? Agora, onde, deixa registrado aqui, onde emão I é igual supremo da função f no intervalo, né? Supremo de f, peraí, gastei muito espaço aqui, deixa eu economizar um pouco de espaço, vírgula, onde o emão I é igual ao supremo da função f de x em TI menos 1, vírgula, TI. Tá? Qual que é a interpretação gráfica disso aqui? É exatamente isso que eu mostrei para vocês nessa figura aqui que tem no livro. Essa é a soma superior. Isso é importante a gente ter em mente agora. Agora, o que é a integral superior que apareceu ali também? Está aqui, ó. A integral superior, ela é o ínfimo de todas as somas superiores. Tá? Então, se isso aqui é importante, essa observação, essa outra aqui também é importante, porque apareceu aqui a integral superior. Integral superior de A até B, f de x dx, ela é igual ao ínfimo, esse ínfimo tomado sobre todas as possíveis partições P, porque, veja, a soma superior depende da f, a f está fixa, travada. E a mesma função fixa travada aqui. Então, esse ínfimo vai ser de soma superior de uma f variando o quê? Para pegar o ínfimo? Variando a partição. Como se você pudesse testar mentalmente, vamos supor assim, todas as possíveis partições do intervalo AB, e para cada partição dessa, você calcula a soma superior. Você calcula essa área aqui, que é a soma dos retângulos. Aí você coloca outra partição diferente dessa aqui, calcula a soma superior. Coloca outra partição, calcula, vai guardando todos esses resultados de diferentes somas superiores. Pega o menor deles, pega o ínfimo deles. Esse ínfimo das somas superiores é a integral superior de f. Tá? Então, ínfimo das somas superiores de f relativamente à partição P. Essa é a integral superior. Então, note que o que a gente estudou lá no CAP 2? Já estamos no 11. A gente estudou o seguinte, olha, qualquer elemento de um conjunto é maior ou igual que o ínfimo do conjunto. Então, se a integral superior ela é o ínfimo das somas superiores, qualquer soma superior, sozinha, vista ali, você pega uma certa soma superior, S de F em relação a uma certa partição P, ela é maior ou igual do que o ínfimo das somas superiores. Mas o ínfimo é a integral superior, então ela é maior ou igual que a integral superior. Por que eu estou comentando isso aqui? Porque olha o enunciado do teorema, que a gente está mexendo agora com ele. Ponto final. Olha o enunciado. Ele não diz que ela é maior ou igual, diz que ela é menor, é o contrário disso aqui. Mas por que menor? Porque tem o epsilon somado. Ah! Então é o seguinte, a Szão é sempre maior ou igual que o ínfimo das Szão. Até aqui tudo bem, CAP 2. Outra coisa, se eu pego, isso é outra propriedade ínfimo que eu vou lembrar. Se eu pego o ínfimo, que é o menorzão de todos, olha lá, o ínfimo é menor ou igual que a S, e eu somo alguma coisa epsilon nele, eu cresço ele, o ínfimo, um pouco, sempre tem alguém do conjunto que ficou para baixo. Né? Então, olha só. Isso aqui faz sentido com a ideia de ínfimo, porque se eu peguei o ínfimo
somei alguma coisa nele, tem alguém que ficou para baixo, tá? Mas mesmo assim o teorema diz algo mais. Ele diz o seguinte: vai ter alguém para baixo. Esse alguém para baixo vai depender de uma certa partição e a norma dessa partição vai estar menor do que um delta. Então, olha só, o teorema no fundo está dizendo assim: se eu der quer dizer, se eu somar um pouquinho no ínfimo das somas superiores, se eu somar um pouquinho na integral superior, eu já consigo uma certa partição com uma norma menor do que delta, que faz com que apareça uma soma superior que fica para baixo do que o ínfimo mais epsilon. Tá certo? Quer dizer, a ideia aqui é vincular a norma da partição, o comprimento do maior subintervalo dela, com o fato da soma superior ficar para baixo do ínfimo mais alguma coisa. Tá? Claro, como que a gente deve entender isso aqui? Pelo menos eu entendo assim, eu posso ir pegando épsilons cada vez menores. E aí, quer dizer, cada vez eu estou esmagando mais isso aqui. Vou fazer uma outra óbvio aqui, ó. Fazer uma outra óbvio, uma última óbvio aqui. Opa, óbvio aqui, uma última. A última observação é a seguinte, olha só. Se você... A gente pode escrever assim, ó. A integral superior de A até B, ela é o ínfimo das somas superiores. Então, ela é sempre menor ou igual do que uma soma superior de F até P. Só que essa soma superior de F até P, a gente vai mostrar que se for menor do que delta, a norma da partição, ela fica menor do que isso aqui. Então, fica menor do que ela, da integral superior, f de x dx. Eu estou escrevendo dessa forma para você ver o seguinte, ó. Se eu for pegando épsilons cada vez maiores, cada vez menores, epsilon é maior que zero, mas é qualquer epsilon maior que zero. Então, eu posso ir pegando 0,1, 0,001, 0,001, eu vou diminuindo esse valor aqui, porque eu estou pegando epsilon cada vez menor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou esmagando, aqui, ó, ficou uma desigualdade assim, ó, A menor ou igual que S, menor que A mais epsilon. Então, se eu for fazendo o epsilon tender a zero, isso implica que vai acontecer o que com a S? A S vai ficar igual a A. Essa que é a ideia que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Ou seja, esse teorema, no fundo, está te dizendo o seguinte: a integral superior vai ser, num certo sentido, o limite das somas superiores. Como assim o limite? O limite para epsilon tendendo a zero? Sim, mas esse epsilon tendendo a zero vai acabar fazendo o delta também tender a zero. Porque para cada epsilon maior que zero, vai existir um delta, tal que se a norma da partição for menor que delta, acontece isso com a soma superior. Então passa-se a ideia, para mim, não está garantido isso aqui, mas traz uma ideia intuitiva de que, conforme eu for diminuindo o epsilon, eu vou ter que, consequentemente, diminuindo o delta. Quanto menor o epsilon que eu for pegando, menor o delta, menor a norma da partição. Então, resultado, é mais ou menos assim, o limite das somas superiores, conforme a norma das somas superiores de F relativamente a P. Conforme a norma de P tende a zero, você está fazendo várias somas superiores lá, pegando uma partição cuja norma está cada vez menor. Quando a norma da partição tende a zero, as suas somas superiores convergem para a integral superior. Aí o epsilon tendeu a zero, sumiu, o delta tendeu a zero, essa soma superior ficou igual à integral superior. Olha lá. O epsilon tendeu a zero, fez um sanduíche aqui. A menor ou igual que S, menor que A mais epsilon. Se epsilon tender a zero, S tende a A. Deixa eu escrever aqui, tende a A. S tende para A. Converge para A, conforme epsilon tende para zero. Essa aqui é uma ideia, estou tentando explorar a ideia do enunciado do teorema. Tá certo? Agora, o que seria a demonstração? Vamos fechar essa aula dando uma olhada aqui na demonstração, só para fechar.
Antes, deixa eu dar uma perguntada aqui para a Luísa, para a Karina, que estavam prestando atenção. Vocês acompanharam o que eu falei aí sobre o enunciado do teorema? Essa ideia de que eu vou pegando um epsilon cada vez menor, isso, consequentemente, vai fazer com que aquele delta lá da norma da partição vai ficando cada vez menor e vai fazendo com que a soma superior vai convergindo para a integral superior. Certo? Agora, olha só que interessante. Ah, a soma superior, então, vai virar a integral superior, conforme a norma da partição tender para zero. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ele até diz isso aqui depois, ó. Se você olhar aqui, olha aqui depois do teorema. Não, aqui, ó. Aqui. Cadê? Não, cadê aqui o teorema? Não, aqui, peraí. Cap 11 aqui. Se você olhar aqui depois do teorema, depois da demonstração, ele comenta aqui, ó. O teorema 6 significa que no limite para a norma da partição tendendo a zero, a soma superior fica igual à integral superior. É o que eu estou dizendo ali para vocês. Tá? Aquele sanduichinho ali que eu tentei mostrar. Não adianta, isso aqui é o inf delas. Então ela está para cima do inf. Mas você vai provar que ela é menor do que o inf mais um epsilon. Para todo epsilon maior que zero. Então eu posso ir pegando o epsilon cada vez maior, cada vez mais próximo de zero. O teorema garante que vai existir um delta que vai fazer isso aqui acontecer. Então, acabou, você vai assanduichar ela e vai acontecer isso. A soma superior no limite para a norma da partição tendendo a zero vai ser igual à soma superior. De modo análogo, com o limite para a norma da partição tendendo a zero na soma inferior, vira integral inferior. Então, o que eu queria, só o último comentário antes de ver a demonstração, o que eu queria falar é o seguinte: a demonstração é tranquila, não fica preocupado que aqui eu vou explicar esses negócios todos aqui. Tem só uma coisa que eu discordei, que eu acho que aqui é n-1, não é n. Mas mesmo que seja n-1, não vai mudar nada a demonstração, tá? Mas a última coisa que eu queria comentar é o seguinte: quando uma função é integrável, que ele não falou aqui que a f é integrável, né? Ele só falou assim, ó, seja uma f limitada no intervalo AB. Pode ser que ela seja limitada e não seja integrável, tipo aquela que é zero nos racionais e 1 nos irracionais. Aquela lá é limitada, mas não é integrável. A gente até provou isso. Mas vamos supor que a f seja, além de limitada, integrável. Aqui entre nós, não está no teorema isso. Vamos só a gente aqui pensar. Se ela for integrável, o que a gente sabe de funções integráveis? A integral superior é igual à integral inferior, que é igual à integral, quando a função é integrável. E você acabou de provar que a integral superior, vamos provar agora, ela é o limite dessas somas superiores quando a norma da partição vai para zero. Então, se a função for integrável, a própria integral da função vai ser esse limite. Porque quando a função é integrável, a integral superior é a própria integral de a até b da função. Então, no fundo, você está estabelecendo o seguinte: quando as funções são integráveis, essa integral dela é o limite das somas superiores ou inferiores, ele mesmo falou ali, de modo análogo, a gente prova para somas inferiores. Quando a função é integrável, a integral de a até b é o limite das somas superiores ou inferiores para quando a norma da partição tende a zero. Você vai pegando todas as somas superiores ou inferiores para todas as partições e vai fazendo a norma da partição cada vez menor, o comprimento do maior intervalo cada vez menor. E aí essa soma superior ou inferior converge para a integral da função, quando ela é integral. É exatamente o raciocínio intuitivo que a gente faz no cálculo 1, quando o professor ou professora introduz lá a ideia de integral. Tá? Isso aqui é a formalização dele. Bom, demonstração aqui para não perder tempo. Para fixar as ideias, vamos supor uma função maior ou igual que zero, f de x. Mas depois, no final, ele faz aqui uma jogada que generaliza para todas as funções, mesmo quando ela não é maior ou igual que zero. Tá? Mas vamos supor, a princípio, que a função é maior ou igual que zero no intervalo AB. Dado um epsilon maior que zero, existe uma partição que faz isso aqui acontecer. Aqui é por causa daquela observação que eu fiz do ínfimo. Lembra o que eu falei do ínfimo? Cadê? Ó? Aqui, ó. Como a integral superior, olha lá, como a integral superior é o ínfimo das s's,
S maiúsculo, então, se eu jogo um epsilon em cima do ínfimo, sempre tem uma S maiúsculo que está para baixo, tá? Então, definição de ínfimo, né? Isso que ele está usando ali é a definição de ínfimo. Se Bzinho é igual, se Bzinho é igual a ínfimo, se Bzinho é igual a ínfimo do conjunto X, então existe um x0 pertencente a x, tal que x0 é menor do que Bzinho, que é o ínfimo, mais epsilon, dado um epsilon maior que zero. Dado um epsilon maior que zero, sempre tem alguém no conjunto, nunca tem alguém no conjunto para baixo do ínfimo. O ínfimo está para baixo de todo mundo. Mas se você pegar o ínfimo e somar um pouco, sempre tem alguém no conjunto que está para baixo desse ínfimo mais um pouco. Tá? Bom, tudo bem. Deixa isso aqui. Isso aqui é só para explicar esse primeiro passo. Né? Dado um epsilon maior que zero, existe uma partição de AB, tal que a soma superior de F relativamente a essa partição fica menor do que o ínfimo mais um epsilon sobre 2. Tá? Aí, resultado. Seja o emão o supremo de F. Questão de notação. Emão supremo de F, e o nzinho é a quantidade de pontos aqui na partição. Isso aqui vai fazer sentido ali na próxima página. Ele vai usar isso aqui, vai ficar bom. Bom, o teorema diz que existe delta maior que zero. Tome um delta maior que zero, mas que seja menor do que epsilon sobre 2 vezes m, n. E ele vai usar isso só na próxima página. Tá? Tanto esse emão como isso aqui vai ser usado na próxima página. Depois a gente relembra isso aqui. Tá? A coisa mais importante de ver aqui é o seguinte. Se P é qualquer partição de AB cuja norma é menor que delta, ele faz uma divisão aqui dos intervalos de P em dois tipos. Os intervalos da forma R alfa menos 1, R alfa, e R beta menos 1, R beta. Parece muito complicado, mas é fácil. Quer ver? Eu vou fazer um desenho para explicar. É o seguinte, inicialmente você está aqui com o eixo X, você tem aqui o intervalo AB, calma aí, eixo X, você tem aqui o intervalo AB, digamos que o AB está aqui, já estou fazendo um desenho meio grande para já não ficar muito embolado, ficar mais fácil de ver. E imagina que ele falou a princípio que você tinha uma partição P0 aqui, uma inicial, básica, P0. Vamos colocar uma P0 aqui com 5 pontos. Digamos aqui, T0, opa, T0 aqui é o primeiro ponto, da P0. Depois vou colocar aqui, sei lá, vou colocar um ponto aqui, T1, T2 e T3. T1, T2, T3. E esse aqui é o T4. Tá? Então, essa seria a partição P0. P0 é igual a isso. P0, 2 pontos. P0 é isso aqui. Tá? Bom, aí ele vem com uma partição P que já é diferente da P0, por quê? Porque a norma de P é menor que delta. Norma de P é menor que delta. Vamos imaginar uma partição P assim, ó. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui em outra cor. Imagina que a partição P aqui é assim, ó. Para facilitar nosso raciocínio, eu vou pegar ela mais ou menos assim com os pontos equidistantes. Esse aqui também, não, deixa eu ver aqui. Equidistantes, peraí, deixa eu fazer diferente então. Eu queria pegar uma partição que tivesse mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu começar marcando por aqui, ó. Depois eu completo os outros pontos para cá. É um exemplo só aqui para a gente pensar. Aí você coloca mais uns pontos para cá, aqui assim. Pronto, isso. Tá aqui, ó. Essa partição aqui em cima seria a partição P, 2 pontos. Ela tem esses pontos aqui, ó. Esse e esse. Então, olha só o que ele comenta aqui. Nós vamos indicar da forma. Ele chamou de R, pronto, vou dar o nome de R. Tá aqui os pontos. Tem aqui seria o R0, que é o primeiro. Aí aqui R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 e R8.
Tá aqui, são os pontos da partição. Só para dar nome, não precisa se preocupar, tá? Nós não vamos usar esses nomezinhos aí para nada. Mas é só para... O que eu queria falar para vocês é o seguinte, ele divide essa partição P nos intervalos R alfa menos 1, R alfa, R beta menos 1. Qual é a diferença desses intervalos? Esses que têm alfa são os intervalos de P que estão contidos em algum intervalo. Então, onde é que estariam os R alfas? Esse aqui, por exemplo, é um R alfa. Por quê? Porque ele está contido no T0 até T1. Esse é outro R alfa. Ele está contido no T0 até T1. Esse é um outro R alfa. Ele está contido aqui dentro desse outro. Esse é outro R alfa. Esse aqui é outro R alfa também. Está contido, tá contido no T3 até T4. Esses são os R alfas. E os R betas? Os R betas são... Então, vou deixar aqui anotado aqui. Ó. Isso aqui são os... deixa eu colocar eles numa certa... É melhor eu fazer eles numa cor... fazer eles nessa cor azul aqui. Ó. Esses aqui, quando eu fizer isso aqui na cor azul, é porque é um R alfa. Ele está contido dentro de um... Então, esses aqui são os R alfas. Esse aqui também é um R alfa. É desse tipo aqui. R alfa menos 1, R alfa. São os intervalos de P que estão contidos em algum TI menos 1 TI. De P0. E o R beta menos 1 R beta são os restantes intervalos de P, quer dizer, os que não estão contidos nisso aqui. Então, esse aqui é um R beta. Esse aqui é um R beta. Esse outro intervalo aqui, ó, também é um R beta. Ele não está contido dentro do intervalo da P0, ele está... Um pedaço dele está num, outro pedaço está no outro. Esse aqui também é R beta. E esse aqui também é R beta. Bom, vocês estão percebendo que se eu somar todos os R alfas com todos os R betas, dá o intervalo inteiro AB. E outra coisa, vocês estão percebendo que esses intervalos R beta, por exemplo, poderia não existir esse ponto aqui, azul. Né? Poderia estar direto aqui já englobando 2, né? Mas o intervalo R beta, ele pelo menos um ponto da P0 ele engloba. Tá? Os que não englobam nenhum ponto da P0 são do tipo R alfa, porque eles estão todos dentro do subintervalinho. Tá? Do subintervalinho da P0. Os que não estão totalmente dentro de um subintervalinho, eles estão englobando pelo menos um ponto, e a gente chama eles de R beta. Tá? Bom, tá lá. Então, veja só. Essa é a ideia. Você entendeu essa ideia básica aqui? Todo o resto sai muito rápido, a continha. Tá? Esquece esse negócio aqui do emão e do delta, nós vamos usar ele mais para frente. Essa ideia dos R alfa, R beta, relacionando a partição P com a partição P0, será que caso vocês estejam aí acompanhando, vocês concordaram ali com o que eu desenhei? Sim ou não? Deixa eu ver se alguém vai dar algum feedback, vai responder alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não é possível que eles foram todos embora. Acho que foi todo mundo embora, já era. Eu não entendi muito bem. Aqui, ó. Não, pelo menos reagiu, tá certo. Tá aqui, olha só. Luísa, primeiro você tem um intervalo AB. Tá aqui, do A até o B. Você pega o intervalo AB e coloca duas partições nele. Você tem a partição P0, que é igual, olha lá, a P0, T0, T1, T2, T3 e T4. Ela está dentro do AB, está dentro do intervalo fechado AB. Depois que são esses pontos aqui amarelos, né? Depois você coloca a partição P. A partição P eu coloquei ali desde um R0 até um R8, tá? E a única coisa que você tem que saber é que a norma dessa partição P é menor do que delta. Tá? Só isso aqui, a única diferença. A P0 não tem essa obrigação de ser menor que delta. Mas a P, ele colocou norma de P menor que delta. Quer dizer, ficaram duas partições ao mesmo tempo. A de pontos amarelos e a de pontos azuis. E aí ele diz o seguinte, essa partição de pontos azuis, todas elas têm seus subintervalos, né? Quem que são os subintervalos da P0? T0 até T1, T1 até T2, T2 até T3, T3 até T4. Esses são os subintervalos da P0. E os subintervalos da P são esses que eu fui marcando aqui, ó, dos pontinhos azuis. Os subintervalos da P, a gente chama eles de
divide em dois casos de subintervalos, né? Subintervalos da P. Subintervalos da P. A gente vai dividir em dois casos os subintervalos da P. Você vai ter o caso onde a gente vai chamar de R alfa menos 1 R alfa. O que tem de ter de especial o subintervalo da P para ser chamado de R alfa menos 1 R alfa? O que ele tem que ter de especial é o seguinte: ele está inteiramente contido em algum TI menos 1 TI. Quer dizer, é um intervalo da P0 que está contido dentro de um intervalo da P. Então, por exemplo, R1, R2 é um subintervalo da P, dos R's. O R1, R2. Mas ele está inteiramente contido no T0 até T1, que é um subintervalo da P0. Agora, tem outros subintervalos da P, por exemplo, o R4 e R5, que a gente vai chamar ele de R beta. Por quê? Porque ele não está inteiramente contido no intervalo da P. Um pedaço dele está no T0 até T1, o outro pedaço está no T1 até T2. Tá? Então, nesse caso, a gente vai chamar ele de, aquele outro intervalo ali, a gente vai chamar ele de R beta menos 1, R beta. Tá? E ele, o que é o que caracteriza ele? Ele não está contido dentro de nenhum TI-1 até TI para todo I. Tá? Aqui seria para algum I. Para algum I. Ele está contido dentro. Esse aqui, para todo I, ele não está contido. Ele está fora de todos. Tá? Agora, pela própria figura que eu fiz, fica mais intuitivo ver que se eu somar todos os R alfas e somar todos os R betas, o comprimento deles vai dar o comprimento do AB. Né? Ou seja, a gente poderia falar assim, o AB ele é a união de todos os intervalos R alfa, menos 1 R alfa, união com a união de todos os intervalos R beta, menos 1 até R beta. Tá? Sei que ficou meio estranho, mas é isso, tá? É isso aqui. É que eu vou confundir. Vou botar parênteses, pronto. Vou botar parênteses. Tá? Isso é uma coisa que a gente vê. Outra coisa, questão de comprimento. O comprimento desse intervalo AB, que seria B menos A, você percebe que ele vai dar igual à soma de todos os comprimentos de R alfa, que é R alfa menos 1, mais a soma de todos os comprimentos de R beta, que seria R beta menos R beta menos 1. Tá lá. Só algumas observações que eu estou fazendo. Tá? Aqui seria uma observação, aqui seria outra. E aqui seria a definição desses subintervalos. Tá? Vamos ver se deu uma clareada aí para a Luísa. Vamos ver. O que você achou? Começou a clarear um pouco isso aí? Você está discordando de alguma coisa que eu falei? Vamos ver se ela. Você acha que melhorou a visualização ali? Eu coloquei. Isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Só para. Porque só no texto ali, só você lendo aqui o texto, às vezes fica meio assim, visualizando, talvez fique mais fácil de descer a ideia aí pela garganta, né? Olha lá. Mas você concorda basicamente com isso aqui que eu escrevi? Melhorou bastante. Tá, não, tudo bem, tudo bem. Olha só, deixa eu só fechar ali. Mas você vai ver que é tranquilo, não fica. Ixi, o que aconteceu aqui? Acabou a lousa? Nossa, turma. Que é isso aqui, ó? Bom, já que tem esse espaço em branco aqui, eu vou aproveitar esse espaço aqui, tá? Eu vou aproveitar esse espaço aqui. Só que eu vou ter que apagar isso aqui, senão vai confundir, tá? Vou ter que apagar, infelizmente. Então tá aqui. Uh, só para. Deixa eu separar isso aqui para todo mundo entender que tá. É só para aproveitar um espaço da luz aqui que eu não tinha usado. Então, aqui, voltando aqui, ó, beleza, fiz todas essas considerações aqui. Fiz todas essas considerações aqui. Vamos continuar escrevendo aqui. Deixa eu continuar aqui. Bom, beleza. Então, eu tenho a partição P0, tenho a partição P, a norma de P é menor que delta. Os pontos da P0 são os Tzinhos de tatu. Os pontos da P são os Rzinhos de rato. Os Rzinhos se dividem nesses dois tipos, R alfa e R beta, conforme eles contêm algum ponto ou não da partição de P0. Essa figura aqui que eu fiz. Agora,
Olha o que ele comenta aqui. Cada um destes dos R beta, ele está falando, contém pelo menos um ponto TI em seu interior. Ah, tá certo. Ó. Os R beta tem que conter algum ponto TI no seu interior. Por quê? Porque eles não estão que nem os R alfas inteiramente contidos dentro de um subintervalo. Só que aí vem a única coisa que eu discordei. Ele falou assim, logo, no máximo, N intervalos do tipo R beta. Quanto que é o N aqui no nosso caso? O N é 4. Lembra que o N é o tanto de pontos da P0, olha lá. P0 vai até N. N é o tanto de... Quer dizer, não é o tanto de pontos, né? O tanto de pontos da P0 é N mais 1. Mas o N é o último, é o maior subíndice aqui dos T's, né? Então você vê que no nosso exemplo, o N é 4. Porque eu peguei T0, T1, T2, T3, T4. E quantos R betas eu consegui montar aqui? Consegui montar 3. Aí não sei se tem, talvez a Luísa, muito inteligente, ela consiga criar 4 R betas aqui, mas eu não consegui. Eu consegui criar só 3. Ou 2, por exemplo, dá para diminuir também. Se eu tirar fora esse ponto R, eu fico com um R beta só grandão aqui, englobando 2 pontos, e fico com o outro R beta aqui, fica com 2. Tá? Ou fico com 3, como eu fiz aqui. Mas eu não consegui imaginar, por exemplo, 4 R betas. Ele diz que pode ter no máximo até N. Eu imagino que seja N menos 1, mas não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Ali na frente você vai ver que se for N menos 1 dá certo também, hora que entra o N aqui. Tá? Bom, não sei se a Luiz entendeu isso que eu falei agora. Você discorda? Você acha que o máximo é N mesmo? Porque ali eu acho que é N menos 1 ali. Não tem como ser N, tá? Então mas aí depois talvez você consiga fazer algum outro desenho, criar algum outro exemplo disso aqui. Tá certo? Não sei, deixa eu ver se ela ainda tá ouvindo aí. Deixa eu ver aqui. Mesmo se T4 for o próprio B, o T4 é o B. Ou você quis dizer alguma outra coisa? T4 for o próprio B. Tanto o último ponto da R quanto o último ponto da P quanto o último ponto da P0, os dois são o B. Tá? Eu considerei isso. Então, e esse último intervalo aqui não é da forma R beta, ele é da forma R alfa, porque ele está inteiro dentro desse aqui, do T3, T4. Tá? Então, aí R8 estaria à esquerda do B. Não, R8 é o B também. Olha lá, o primeiro ponto aqui, T0 e R0, são o A. O último ponto aqui, T4 e R8, são o B. Os dois são o B. Se você colocar mais um ponto aqui, você diz? Se você colocasse mais um ponto aqui, entre o R7 e o R8, você colocasse um Rzinho, ia surgir aqui um intervalo, em vez de ficar um intervalo só de tipo R alfa, iam ser 2 intervalos R alfa. Os dois dentro do T3 até T4. Tá? Não ia surgir mais um R beta. Não poderia ser? Poderia, mas se você colocar o R8 aqui, aí surge um R9 aqui no lugar de B, porque o último ponto da partição tem que ser aqui o B, né? Então, você diz uma partição que o último ponto esteja antes desse aqui. Não, você teria que pegar um último ponto para cá, né? Daí você teria mais um intervalo englobando um T. Mas como é que você vai fazer uma partição que o último ponto está para depois do final do intervalo? Aí também não dá. Entendeu? Eu não sei, eu acho que é N-1 ali. Mas não vai fazer diferença nenhuma na demonstração. É só uma questão que eu estou comentando aqui, mas não vem a nada. Bom, enfim, você já entendeu ali a divisão dos intervalos, que é a coisa mais importante da demonstração. Vamos, para simplificar a notação, nós vamos escrever alfa contido em I para significar que um determinado intervalo do tipo R alfa está dentro de um certo intervalo TI. Tá? Então, é só uma questão de notação. Por exemplo, aqui, ó, somatória dos alfa contido em I. São somatória de todos os R alfas
que estão dentro de um certo TI. Tá? Por exemplo, se fosse alfa contido em 1, você ia estar somando todos esses RA, o comprimento de todos esses intervalinhos aqui, porque todos eles estão contidos aqui nesse. Tá? Alfa contido em 4, você ia somar esse aqui, esse comprimento. Tá? Bom, então, beleza. Quando alfa está contido em I, a gente está significando que o R alfa está contido dentro do TI. M alfa, o que é M alfa? É o supremo da função dentro de um R alfa. Ele é menor ou igual do que o supremo da função dentro do I. Isso aqui dá para a gente entender também, porque se esse intervalo está dentro desse, é impossível do supremo da função aqui dentro ser maior do que o supremo aqui, porque esse está englobando esse. Então, se a função atinge um supremo aqui, ela também atinge esse mesmo supremo aqui, porque esse cara está dentro desse. Tá? Então, o supremo num conjunto menor tem que ser menor ou igual do que o supremo num conjunto maior que engloba ele. Tá? Pode ser igual, ou então esse aqui vai ser maior. Nunca esse aqui vai ser maior. Então, eu concordo com essa desigualdade também. E se você somar todos os intervalos dentro do TI, o comprimento deles não pode dar maior do que o comprimento do próprio TI. Tem que dar menor ou igual. Então, para mim, essas duas desigualdades eu estou completamente de acordo. Tá? Vou até escrever aqui. Estou completamente de acordo. Aqui, ó. Né? Quer dizer, por exemplo, se eu somar todos esses aqui, dá um pouco menos do que T0 até TI. Tá? Mas poderia ser que tivesse um outro ponto aqui, azulzinho. Aí o comprimento, a soma do comprimento de todos eles ia dar igual ao T0 até TI. Mas eu nunca ia somar esses azulzinhos e dar maior do que o T0 até TI, se eu me restringir ao alfa contido em I. Né? Então eu concordo com aquela primeira desigualdade e concordo com a segunda também. Então vou colocar as duas aqui, só para a gente terminar o raciocínio logo. Então M alfa é menor. Bom, quando alfa está contido em I, né? Alfa contido em I implica que M alfa é menor ou igual que MI, e também significa que essa somatória aqui vai ser menor ou igual que essa. Somatória para o alfa contido em I, R alfa menos R alfa menos 1, R alfa menos R alfa menos 1 é menor ou igual que TI menos TI menos 1. TI menos TI menos 1. Tá lá. Concordo com as duas. Agora, esses números são todos maiores ou iguais que zero. Então, você poderia, quer dizer, não vai ter problema de mudar o sentido da desigualdade, tá? E também, eu vou até fazer um desenho para ilustrar isso aqui. Ele pegou essa desigualdade aqui, o que ele fez? Ele multiplicou aqui por M alfa, aqui por MI. Então, vamos colocar aqui, deixa eu escrever primeiro, depois eu faço o desenho explicando. Somatória, alfa contido em I, somatória, alfa contido em I, do M alfa vezes o comprimento do R alfa, aí já está virando uma soma, né? Uma soma, tipo uma soma superior. É menor ou igual que MI vezes TI menos TI menos 1. Graficamente, o que isso significaria ali na função? Significaria isso aqui, ó. Se eu tenho aqui o gráfico da função, vamos fazer aqui um gráfico. Não, deixa eu fazer um gráfico assim. Isso. Aqui está o gráfico da função. Aqui é o A, digamos que aqui é o B. E eu estou fazendo os R alfas. Digamos que os R alfas são os dois intervalinhos aqui, assim, ó. 1 e 2. E o amarelo está aqui, ó. Tem um aqui, na mesma altura aqui, e tem um outro aqui. Então, o que é o MI TI menos 1 TI? Esse aqui é o TI menos 1 TI. É esse negócio aqui, ó. Tudo isso aqui é o TI menos 1 TI. O que é o MI? É o supremo da função nesse intervalo. É esse cara aqui. Então vai dar esse retângulo aqui, ó. Calma aí. É esse retângulo aqui. Tá? Essa parte aqui é esse retângulo. Então ele está dizendo isso aqui vai ser maior ou igual do que a soma dos supremos aqui. Por exemplo, eu pego o supremo aqui e dá aqui.
certo? Beleza, aqui, ó. Então deu esse retângulo aqui, o primeiro. Deu esse retângulo aqui. Primeiro termo somatório, mais o próximo. O próximo vai dar esse retângulo aqui. Mas aí não tem mais um. Ficou faltando aqui um pedaço. Então o amarelo é um pouco maior que a soma desses dois aqui. Tá? Mesmo que tivesse mais um ponto aqui, você teria mais um retângulo. Certo? Você entende o que eu estou falando? E pior, se você tivesse o ponto aqui, o retângulozinho ainda está aqui assim, ó. Porque o supremo está aqui, ó. Ainda assim seria menor, ó. Mesmo que tivesse mais um ponto aqui. Tá vendo? Então não tem jeito. Essa soma aqui, essa aqui eu estou fazendo com a azul. A soma aqui desses azuis, ele dá sempre menor ou igual do que essa soma do intervalo maior. Soma superior, com supremo e supremo. Tá? É só um desenho, depois você pensa nisso aqui. A gente pode voltar nessa explicação, mas eu estou indo com calma nessa demonstração porque essa seção 2 ela é o centro da seção 2. Tá? Agora, se você admite isso aqui, aí o negócio flui pelo seguinte, ó. O M beta, ainda essa aqui é para o alfa, né? Faltou a do beta. Se eu pegar o M beta vezes R beta menos 1, fica menor ou igual do que o M beta. O que é M beta? E também implica que o M beta, que é o máximo da função num intervalo da forma R beta. Eu já vou voltar ali na figurinha. Menos R beta menos 1. Isso aqui tem que ser menor ou igual do que o supremo total da função em todo AB, o supremo total da função em todo AB, vezes delta. Delta é o maior, é a norma da partição, né? Porque lá a gente disse lá no começo que norma de P é menor que delta. Então o delta é maior do que qualquer base de retângulo que tenha na partição, né? Então, se eu pegar a maior base de retângulo que tem na partição, maior base de retângulo, e eu pegar o máximo absoluto da função, digamos que o máximo da função está aqui. Aí eu faço aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui, calma aí, que isso aqui está muito ruim. Aqui. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu fazer um desenho um pouco, né? Senão também não há cristão que aguente. Olha aqui. Aqui está a partição. Pá, pá, pá. Digamos que esse aqui é o delta, é o maior intervalo que tem. E digamos que a função está aqui assim. Deixa eu fazer um desenho que me ajuda aqui, ó. Digamos que a função está aqui assim. Então o máximo dela está aqui. Tá? Mas mesmo que tivesse fora, não teria problema nenhum. Vamos fazer um outro desenho aqui, ó. Porque esse m aqui é o máximo da função em todo o AB. Em todo o AB. Então, tá com o máximo aqui, vem aqui assim. Aí eu pego o máximo dela que está aqui. Essa é a minha altura de retângulo. Remão, máximo dela, vezes a base do maior retângulo. Tem um retângulozinho aqui, tem um retângulozinho aqui. Esse aqui é o maior. Essa base vezes essa altura. Olha bem o tanto que é isso aqui. É esse tanto aqui. Aí você vê os R beta. Isso aqui não tem somatório, é um só, né? Então, quer dizer, esse R beta aqui, ele é um intervalo da P. Então, nunca essa base de retângulo vai ser maior do que o delta, porque o delta já é maior do que a norma da partição. Tá? Eu peguei aqui, eu fui até bondoso. Na verdade, o delta é maior. Eu poderia ter pego uma base até maior aqui. Na pior das hipóteses, o delta vai tender a esse maior intervalo, que já é maior do que esse. Tá? E o máximo da função em total, emão é o máximo total da função. Ele nunca vai ser menor do que o máximo dela só num intervalinho. Quer dizer, então se eu pegar, por exemplo, vamos supor que esse R beta seja aqui. Aí já ficou menor o retângulo, porque vai ter que pegar o máximo M beta que está aqui, que já é menor, e a base é menor também. Essa área aqui já é menor do que essa. Se eu pegasse esse outro, aí o máximo está igual, mas a base está menor. Então já ficou menor também. Tá? Se eu pegar o R beta sendo esse aqui, aí o máximo está aqui, ó, é bem menor do que essa conta aqui. Então, quer dizer, é que assim, tem que pensar um pouco no desenho. Para mim, ajuda a pensar no desenho para ver, mas eu concordo também com essa desigualdade. Bom, beleza, deixa eu apagar isso aqui para ganhar espaço. Tá? De qualquer forma, ficou gravado aí, vocês podem rever. Agora,
Juntando isso tudo, o que ele vai chegar? A soma superior total, ela é a soma de todos os R alfas junto com todos os R betas. Então, soma superior, eu não vou nem escrever aqui, porque aqui já está bem didático. A soma superior, lembra que a gente viu lá, né? Ela tem que somar todos os... Deixa eu ver se eu fechei aqui ou se eu deixei aberto. Ah, eu fechei, infelizmente. Deixa eu fechar esse aqui também, então. Fecha esse e abre ali o 10, que é o que eu queria lembrar para vocês, 10. A soma superior, ela é a soma de todos os retângulos, todos os intervalos da partição, tá aqui. Tá? Então você vai pegar todos os R alfas e todos os R betas para dar todo mundo. Então cadê? Soma superior é igual soma de todos os R alfas mais soma de todos os R betas vezes os seus respectivos máximos. Mas a gente já viu que essa aqui é menor ou igual que essa aqui. Tá? Então, para todos os... Aqui era só para um alfa contido em I. Né? Para um alfa contido num I só. Então, aqui ele está pegando os alfas todos contidos em todos os Is. Então, vai ser menor ou igual do que a somatória dos MIs, para todos os Is, de 1 até N. Mas, a do M beta, a gente acabou de ver que M beta é menor ou igual que M vezes delta. Né? Então, menor ou igual que M delta. Um só, aqui não tem somatório, aqui é um só. Um intervalo vezes uma base de retângulo vezes uma altura. Se você está somando todos, aí entra aquele negócio que no máximo você tem N. Como ele diz que você tem no máximo N R betas, a hora que você soma todos, ele coloca um N aqui, que é o máximo que vai ter. N vezes M vezes delta. Por isso que eu falei que não tem diferença. Se for N menos 1, fica também menor do que N. Porque N menos 1 é menor do que N. Então, tá certo de qualquer jeito. Aquela minha observação não vai fazer diferença. Bom, essa somatória aqui, o delta, ele tinha... Agora sim, o delta ele tinha pego menor do que epsilon sobre 2mn. Então, eu posso trocar esse delta aqui por epsilon sobre 2mn. mn corta com mn, sobra um epsilon sobre 2. E isso aqui, o que é isso? Bom, isso aqui é os máximos nos TIs vezes os TIs. É a soma superior da F em relação à partição P0, que veio antes da P. A P0 era só os T's, né? Olha lá. Então, aquilo ali, que aparece, essa somatória aqui é a soma superior da F relativamente à partição P0. Então, conclusão, somatória da F em relação a P é menor do que a somatória da F em relação a P0 mais epsilon sobre 2. Porém, antes, ele já tinha dito que essa, pela propriedade de ínfimo, soma superior da F em relação a P0 é menor do que a integral superior mais epsilon sobre 2. Então, eu posso trocar isso aqui por integral superior mais epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 que vai entrar aqui, mais o epsilon sobre 2 que já tinha, dá epsilon. Conclusão, provou a tese do teorema. SFP menor que superior mais epsilon. SFP menor que superior mais epsilon. Tá? Tem uma série de raciocínios aqui no meio, infelizmente eu estourei um pouco o tempo, tá? Porque comecei atrasado, porque, enfim, dormi mais. Mas aqui fechou o teorema. Essa última parágrafo aqui, ele está só fazendo uma consideração para o fato de que lá no começo ele falou f de x maior ou igual a zero, que é um caso particular. Tá? Então, e no caso geral? No caso geral, onde f não é necessariamente maior ou igual que zero, mas f é limitada, por causa que no enunciado estava escrito que a função é limitada. Então, ela sendo limitada, o que eu posso fazer? Eu posso, se ela for menor ou igual a zero em algum trecho, eu posso pegar ela e somar um determinado C. Pega todo o gráfico dela e sobe. Quer dizer, se ela for, no caso geral, se a função ficar em algum trecho, ela ficar menor ou igual que zero, eu tiver um gráfico assim, por exemplo, como ela é limitada, eu posso chegar e somar mais C nela. Aí como que ficaria o gráfico? Aí o gráfico ficaria assim. Depende do... Bom, claro, eu tenho que somar um tanto maior que isso aqui, para ela subir de vez, né? Aí o gráfico dela ficaria quanto? Ficaria aqui assim. Subiu. Dá igual. Se eu pegar ela e somar C, ela vem para cá e ficou
maior ou igual que zero, certo? E pronto, e aí cai na demonstração que eu já fiz antes. Então, olha só o que ele diz. No caso geral, mesmo que a f fique um pouco menor ou igual que zero em algum trecho, ou toda ela menor ou igual que zero, como ela é limitada, existe uma constante c que eu posso somar f de x mais c e fica maior ou igual que zero em todo o intervalo. Crio uma outra função g de x, que é f de x mais c. A soma superior da g vai ser a soma superior da f mais c vezes b menos a. Isso aqui é fácil de ver pelo seguinte. Quem que é a g? A g é essa. O que seria uma soma superior dela? Seria aqueles retângulos lá que eu sempre mostro para vocês. Seria essa ideia aqui da soma superior. Né? Mas, olha só, dá para comparar a soma superior dela com essa? Dá. Porque tudo que eu fiz foi clicar nessa aqui e arrastar para cima, um tanto C. Então, a soma superior dessa vai ser igualzinha a essa, mais esse tanto aqui que eu arrastei para cima. Certo? Digamos que esse aqui é o C. Digamos que esse aqui é o C. Tá? E esse aqui é o... Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Então, B menos A dá essa base aqui, C dá essa altura aqui. B menos A vezes C é esse tanto aqui, que é o que tem a mais em relação à soma superior que você tinha antes. Tá certo? Então, resultado. Aí depois, bom, façam desenhos aí para vocês se convencerem disso aqui, tá? Eu tive que pensar um pouco também, mas eu me convenci. A soma superior da função erguida por um tanto c é a soma inferior da outra mais c vezes b menos a, tá? Então, resultado, integral superior de uma é integral superior da outra mais c vezes b menos a. Por quê? Porque a integral superior é o ínf das somas. Então, o ínf que der aqui vai ser a superior de g. O ínf que der aqui vai ser a superior, integral superior de f. Tá? Uma é igual a outra mais esse tanto. Então, um ínf vai ser igual ao outro ínf mais o mesmo tanto. Tá? Resultado, como você já provou aqui no item anterior, que vai valer para g, porque a g é maior ou igual que zero. Né? A G é a F erguida. Você já provou no item anterior que a SGP é menor do que integral superior mais epsilon. Né? Então, resultado, se você substituir, tenta aplicar aqui, ó, logo recaímos no caso anterior. Então, se você aplicar essa desigualdade aqui do caso anterior para G, colocar G aqui e G aqui, você prova para F, que a F também vai dar certo essa desigualdade. Quer ver? Deixa eu ver aqui, só para fechar aqui a última linha. S de GP é menor ou igual que integral superior da G mais epsilon. Né? Então, vamos pensar aqui. Olha só. Se eu somar epsilon aqui, eu somo epsilon aqui. Vale essa igualdade. Então, se eu somar epsilon aqui, eu tenho que somar epsilon aqui. Só que essa aqui mais epsilon, do caso anterior, eu coloco aqui um maior SG, certo? Só que o SG, eu posso trocar ele por SF mais isso. Então fica SF mais isso menor que essa integral mais isso. Corta, corta, caiu na mesma coisa do item anterior para F. Tá? Caiu na mesma coisa. Na próxima aula eu começo comentando esse final aqui, porque eu não estou querendo me estender mais, que já estourou muito tempo. Tá? Mas se você fizer essas substituições, ficou gravado aí, o pessoal pode ver. Presta atenção nisso que eu falei no final, que vai dar certinho. Você vai cair nessa desigualdade aqui do F, mesmo quando a F não é totalmente maior ou igual que zero, no caso geral. Tá? Aí o resto dessa sessão 2 eu comento na próxima aula. Agradeço muito a atenção de vocês, vou interromper aqui o vídeo.